Então, primeiramente, boa noite a todos os nossos irmãos da Sociedade Espírita Roteiro de Luz e todos aqueles que estão neste momento me dando a oportunidade de estar me acompanhando nesta live, que hoje, quando fiz o convite, eu informei que seria neste horário, graças ao convite de nosso amigo, nosso irmão Jefferson Quadros. Então, irmãos, para iniciarmos, vamos primeiramente fecharmos nossos olhos. Vamos agradecer a Deus por este momento de paz, de harmonia. Vamos agradecer pela doutrina espírita que nos esclarece, nos consola, esta codificada pelo Allan Kardec, embasada totalmente nos ensinamentos trazidos e deixados pelo nosso amigo e mestre Jesus. Assim que a paz deste mestre e o amor de nosso Pai que é Deus, por intermédio dos benfeitores espirituais, posso, dentro de nossos merecimentos, nos proporcionar a paz, a serenidade necessárias para esta noite conseguirmos realizar essa tarefa tão abençoada. Obrigado e que assim seja. Então, irmãos, mais uma vez, atendendo ao convite desta casa, estamos aqui para essa tarefa tão importante, que é de divulgação da doutrina espírita e, acima de tudo, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Este que, segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos, é nosso maior modelo e guia, que já esteve então entre nós para que nós sigamos, para conseguirmos então estarmos cada dia mais evoluindo, aprimorando-nos para nos tornarmos criaturas melhores do que somos. E o tema que eu escolhi esta noite tem muito a ver com esse trabalho de aperfeiçoamento, de melhoramento íntimo. E neste momento que estamos passando, essa atual situação que a humanidade está enfrentando, tem muito a ver. Então, o tema que eu escolhi esta noite é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o texto desse capítulo é justamente o primeiro. É fazer o bem sem ostentação. Então está escrito aqui no Evangelho: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu,
Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. Ao mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirvas de prova. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Então vejam bem, meus irmãos, esse é um tema muito delicado, porque todos nós com certeza queremos muitas vezes estarmos trabalhando para o bem do nosso próximo. Mas quando vamos atender alguém que está em situação de dificuldade, temos que ter muito cuidado a maneira que vamos fazer isso. Por que eu digo que essa situação, esse assunto tem muito a ver com a atual adversidade que visita a humanidade nessa pandemia? Porque vemos muitos irmãos nossos impossibilitados de estar exercendo a sua atividade profissional para o sustento físico primeiramente. Portanto, devemos estarmos dispostos a atender, mas, por maior que seja a nossa vontade de estar auxiliando, temos que cuidar para não colocarmos este irmão que está recebendo ajuda em situação de constrangimento. Porque muitas vezes, até mesmo de forma inconsciente, acabamos que expondo a dificuldade daquele irmão de uma maneira que muito mais será o sofrimento dele moral por estar exposto do que a própria dificuldade de estar conseguindo por si próprio se manter financeiramente. E também existem situações que, devido à falta de preparo espiritual que todos nós temos, mesmo que digamos ter o conhecimento através da doutrina espírita, é o fator de não estarmos ainda com a nossa fé realmente alicerçada para enfrentarmos momentos como este. Então, como trabalhadores da doutrina espírita, cristãos que somos, deveremos estar sim dispondo a auxiliar nossos irmãos, mas respeitando-o dentro da sua individualidade, sabendo que ali está um irmão em evolução como nós. Então, quando formos nos propor ajudar, devemos primeiramente respeitar a individualidade daquele irmão, daquele espírito que ali está animando aquele corpo físico, não impondo maneiras de querer ajudar, não olhando se ele é católico, se ele é espírita, se ele é evangélico, não querendo negociar com ele a nossa ajuda, auxiliando por querermos realmente fazer o bem. Então, e também naquele momento em que nos propomos a estar estendendo as mãos, como diz aqui no início desse texto, não anunciarmos aos quatro ventos, aqui fala nas trombetas, ao mundo, que nós fomos
instrumentos de uma melhora, seja material, seja espiritual, seja moral, aquele nosso irmão. Porque aqui nos diz, ao momento que nós fazemos isso, movidos pelo orgulho e pela vaidade, já estaremos recebendo a nossa recompensa, que é o aplauso dos homens. Também nos fala que se realmente nós buscamos tão somente o retorno da aprovação dos homens, é sinal que nós não compreendemos ainda como funciona os desígnios de Deus. Porque a doutrina espírita nos esclarece que tudo aquilo que fizemos fazendo uso de nosso livre-arbítrio, seja de bem ou de menos bom, um dia receberemos o retorno. Se não for nessa existência, será numa existência futura. Assim como estamos também colhendo e respondendo pelos nossos atos pretéritos de outras reencarnações. Então, veja bem, irmãos, vemos muitas organizações não governamentais, organizações também ligadas ao governo, trabalhando para tentar dar um alívio a esse momento difícil que muitos enfrentam. Mas até que ponto a divulgação desse trabalho é ostentação ou não é ostentação? Pois muitas vezes traz até um benefício a divulgação de um trabalho social, pois assim a população se envolve, chega lá, ainda mais o povo brasileiro, que é um povo muito solidário nos momentos de dificuldade. Mas qual o objetivo de estar se divulgando esse auxílio? É de causar constrangimento a quem recebe? Ou é de angariar ainda mais para auxiliar aquela criatura em dificuldade? Vemos várias vezes agora o que está muito famoso, a palavra muito famosa do momento é a live, é o que eu estou fazendo neste momento. Vemos vários artistas fazendo live para ajudar aqui, para ajudar ali. Algo muito meritório. Mas o mais importante é o que está por trás disso, o tipo de sentimento que envolve esse tipo de auxílio. E daí hoje, então, no momento que preparava essa live, essa explanação, me lembrei que havia uma obra literária entre as que eu tenho, que é feita, foi psicografada por Chico Xavier, comentando os vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E fui procurar algo que tinha a ver com o texto desta noite. Encontrei no capítulo 79 da obra O Espírito da Verdade, psicografado então por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por Espíritos Diversos, justamente comentando esse trecho do Evangelho. E o título diz assim: Benefício oculto. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Então, o que quer dizer? A caridade material é muito fácil de fazer, irmãos. Você compra uma cesta básica, ou quando não pode, compra algo menos, uma garrafa de azeite, 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Você monta ali e leva a alguma instituição de sua livre escolha. Mas a principal, que é a caridade moral, veja bem, nem só de pão vive o homem. Muitas vezes nos escondemos
porque dizemos assim: eu já tenho meus problemas. Não tenho tempo para estar ajudando alguém nesse momento. Tenho minhas contas para pagar, diminuiu a minha renda, não posso trabalhar porque agora estamos enfrentando esse problema. Existe o distanciamento social. Mas só o simples fato de você pegar o seu celular ou telefone fixo residencial e ligar para alguém da sua família, ligar para um amigo e ver como é que você está conseguindo, como é que você está precisando de alguma coisa. Mas também nesse momento não precisamos ir lá no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Hoje eu doei tanto para uma instituição, coitados, estavam precisando. Ou no momento de fazer a entrega, fazer as famosas selfies para parecer que você está doando algo. É necessário fazer o bem pelo bem. Continuando o texto. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que não se fira corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação. Acúlios, irmãos, eu fui estudar, quer dizer espinhos. Então, os espinhos da ostentação. Prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Então, irmãos, quando sabemos que alguém conhecido, próximo a nós, ou talvez não tão próximo, está passando por alguma dificuldade, não sejamos nós mas instrumento de aflição aquele irmão, divulgando, às vezes até um ato inconsequente que aquele irmão fez, mas como sabemos, somos espíritos em evolução, que sejamos sim nós instrumentos de auxílio e não de aumentar a aflição. Façamos uma prece, rogando a este irmão, que os espíritos benfeitores, dentro do merecimento dele, lhe tragam paz de espírito para conseguir superar e transpor e recuperar-se daquela queda. Então vejam bem, primeiramente não sairemos divulgando os desastres morais de nossos irmãos, porque não estamos livres de fazermos o mesmo. E depois, se resolvermos ajudarmos, não sejamos também ostentadores que esperam ser elogiados. Olha como o Divaldo é uma pessoa de bem. Ele orou por aquele irmão. Então, como diz no Evangelho, eu já recebi a minha recompensa, que é a bajulação da sociedade. Se perceberes no companheiro as escamas do orgulho, da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhes a sede manifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão, para que se levante sem enxergar-lhe o desajuste com referência insensata. Se um amigo aparece errado a teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não valem encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas. Porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida e torna-se crônica com o tempo. Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos da providência e carinho. Contudo, não ouvides
estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo mal. Vejam, irmão, como é difícil a caridade moral. A gente parece que fica esperando um errozinho de nosso irmão para que a gente já seja o primeiro a apontar o dedo. Mas vive lá dentro da sociedade espírita, falando de amor, de caridade. Olha o que ele está fazendo. A gente adora apontar o defeito dos outros, irmãos. A gente parece que não tem nenhum, né? A gente é perfeito. Tem um comentário, assim, até meio humorístico, que ocorre em algumas explanações, que a minha ficha, a nossa ficha, vamos dizer assim, foi colocada por engano junto à ficha dos que deveriam estar aqui em prova e expiações na terra. Que nós não deveríamos estarmos aqui. Foi um engano da providência divina. Somos tão bons, tão perfeitos. Como é que viemos parar aqui neste planeta cheio de aflições, de provas, de dor? Será que foi um engano, irmãos? Então, vamos demonstrar-nos realmente que nós somos merecedores de sermos chamados os trabalhadores da última hora, que mesmo nós sermos portadores de grandes dificuldades, ainda orgulhosos e egoístas, que conforme a questão 785 de O Livro dos Espíritos, o maior empecilho à evolução e ao progresso é o orgulho e o egoísmo, porque queremos estar em notoriedade, queremos receber os louros daquele bem que supostamente, entre aspas, fazemos. Queremos estar em evidência na sociedade, queremos ter nossos nomes destacados nos jornais, nas revistas, nos blogs. Queremos que as outras pessoas saibam que nós fizemos a caridade, mas não queremos que saibam que nós pisamos na bola, que nós cometemos erros e ainda justificamos. Eu não sou perfeito. Que atire a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. Veja bem, a gente tem resposta para nos defendermos bem rapidinho e nos embasamos ainda hipocritamente no Evangelho. Então, aqui, trechos que eu tirei do Evangelho nos fala assim. No Evangelho de Mateus encontramos o seguinte ensinamento de Jesus: tomai cuidados para não fazer as vossas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Os homens, em virtude de seu orgulho e de sua vaidade, têm a tendência de deixarem seduzir pelos aplausos, estimando muito mais aprovações dos homens que a de Deus. Eu tinha lido isso no Evangelho, mas é sempre bom relembrar, porque nós constantemente estamos buscando o reconhecimento ilusório, transitório, passageiro dos homens. O que Jesus quis dizer com esse ensinamento? De fazer o bem sem exibir e sem ostentação é um grande mérito. É um sinal indiscutível de fraternidade e amor de quem pratica algum ato de caridade para com o próximo. Certa vez, num panfleto desses que a gente recebe da federação, eu li um texto muito agradável que nos fala assim: que filantropia é quando você pega algo que às vezes até está sobrando em sua despensa e leva para alguma instituição, mas algo quase que mecânico. Pode ser quantidades
enormes. Mas caridade mesmo é quando você pode pegar apenas 1 quilo de feijão e levar para alguém que está precisando, mas fazer esse ato com amor. Realmente fazer o bem pelo bem. Então não importa o quanto que você doa, e sim o sentimento que existe naquilo que você está fazendo. Uma frase de Chico Xavier: a fim de encontrarmos o bem é preciso buscá-lo todos os dias, porquanto o mestre afirmou: quem busca acha, e acharemos sempre o que procurarmos. Então a gente fica lá esperando que alguém venha ali, a gente até ajuda. Mas se alguém nos procurar, e se ninguém nos procurar, nós continuamos a nossa vidinha. Tem um trecho de uma carta de Paulo aos Efésios que fala assim: desperta, ó tu que dormes. O que quer dizer isso? E ele continua: dentre os mortos, e Jesus lhe esclarecerá. O que quer dizer isso? Que nós vivemos tão presos a nossas vidinhas que tá bom assim. Por que eu vou me estressar? Eu tenho tudo que preciso. Não tenho muito, mas tenho o necessário. Mas a gente esquece que tem alguém que está precisando de a gente. E a gente não desperta e continua entre os mortos. E assim Jesus não tem como nos esclarecer. A doutrina de Jesus não se sente nem se compreende senão pelo coração. Assim seja qual for a maneira que a falam, porque a falam, ela é sempre amor e caridade. Da Revista Espírita de março de 1867. Vejam a profundidade desta frase. Então, irmãos, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, vamos compreendendo a importância de estarmos nos aperfeiçoando, trabalhando nosso íntimo. Allan Kardec nos fala também: o amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer tudo o bem que seja possível que desejávamos nos fosse feito. Chico Xavier complementa: o reconhecimento que devemos buscar é o da própria consciência. Não importa a ingratidão, todo aplauso externo é ilusório. Então, irmãos, vamos aos poucos vendo o quanto que é importante trabalharmos, mas de maneira humilde, de maneira que sejamos realmente responsáveis pelos nossos atos, não deixando nos envolver por sentimentos de orgulho, de inveja, sabendo que nada ocorre por acaso em nossas existências. E agora eu vou citar algo muito importante. Quando você faz um bem em um determinado ato, você faz o bem pelo próprio bem, sem esperar nenhuma recompensa? Reflitamos. Será que nós estamos fazendo o bem pelo bem ou estamos esperando algum tipo de recompensa? O bem que você faz, você esquece? Se você fazer alguma coisa para uma pessoa e quando você a encontrar lembrar-se desse bem, reflita, pois talvez você não tenha feito essa ação com todo o seu coração, com todo o seu amor. Talvez você esteja esperando um reconhecimento dessa criatura lhe pagando esse bem. Olha só. Imagina que a gente tem condições de estar ajudando muitas pessoas. E daí a gente começa a ajudar.
E só que passa alguns dias a gente começa a sair cobrando. Ah, lembra aquela vez que eu te arrumei um emprego lá em tal lugar? Lembra aquela vez que eu fiz isso para você? Lembra isso, lembra aquilo? Isso é sinal que a gente não amadureceu ainda, que nossa consciência ainda está presa aos sentimentos primitivos que trazemos de outras existências. Estamos presos àqueles sentimentos negativos de orgulho, de egoísmo, que faz tudo esperando algum tipo de recompensa, principalmente de ordem material. Então, irmãos, eu quero encerrar a explanação dessa noite com uma frase de um espírito muito iluminado que passou por este plano, que realmente se dedicou, como dizem popularmente, de corpo e alma ao bem do próximo, enfrentou muitas dificuldades, muito preconceito, mas ela foi um instrumento muito importante. Ela realmente entendeu o que Cristo veio nos ensinar. Eu vos falo sobre a Madre Teresa de Calcutá. E ela tem uma frase assim que vem fechar perfeitamente com esse tema. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faz o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Então, irmãos, todos esses missionários que vieram até nós para nos ensinar quanto é bom trabalharmos pela modificação, pelo melhoramento do nosso planeta, eles foram, a maioria deles, pagos com ingratidão. Eles seguiram tão à risca aquilo que o Mestre Jesus deixou, que eles renunciaram a si mesmo em nome do próximo. São Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, e outros tantos, independente de religião, todos eles em algum momento enfrentaram, ou aqueles que ainda se encontram reencarnados entre nós, enfrentam a ingratidão. Muitas vezes daqueles que se dizem seus seguidores, aqueles que trabalham próximo a eles, porque somos orgulhosos, irmãos. Então vamos procurar modificar nossa maneira de agir, trabalhando na caridade sem esperar nenhum tipo de recompensa. Assim que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja junto de cada um de vós, iluminando vossos caminhos, fortalecendo-os para que mesmo diante das adversidades tenho a certeza que não estamos sozinhos em nossa caminhada, que Deus está junto de nós, nos auxiliando, nos fortalecendo, e que o Mestre Jesus se faz presente ainda mais em cada dia que aqui estamos e em nossa caminhada espiritual. Obrigado. E neste momento, então, vamos continuar com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, fechando nossos olhos. Vamos agradecer mais uma vez por esse momento de paz, de luz, de harmonia. Agradecer a Deus por cada uma das oportunidades que nos concede. Agradecermos por cada amanhecer, pelo canto dos pássaros, pela chuva, pela
os raios de sol, pela brisa, pelas flores, enfim, agradecer por tudo aquilo que compõe a natureza, pela nossa família terrena, agradecermos por podermos respirarmos, podermos enxergarmos, podermos ouvirmos, podermos falarmos. Agradecer por toda a paz, toda a luz que nos envolve a cada instante. Agradecer até mesmo pelas dificuldades, pois são estas que nos fazem despertar, que precisamos mudar, superando todo o orgulho, todo o egoísmo que nos prende às coisas supérfluas, que muitas vezes nos afasta da verdade, pois o próprio Mestre disse que o dia que conhecêssemos a verdade, essa nos libertaria. Que a paz e a luz do Mestre, como um farol, nos momentos em que a tempestade vier a nos visitar, possa nos guiar ao porto seguro, para que mesmo que nos sintamos fracos, lembramos que Ele nos disse que quando nos sentíssemos cansados e fadigados, que o procurássemos, que o seu jugo seria leve e Ele nos auxiliaria. Portanto, irmãos, jamais esqueçamos de sermos instrumentos do bem, auxiliando a todos, não guardando nenhum tipo de mágoa e ressentimento, para que assim possamos sermos cada dia mais merecedores do amor de nosso Pai que é Deus e da luz do Mestre Jesus. Obrigado e que assim seja. Então, irmãos, obrigado pela alegria, pela oportunidade de estar me assistindo nesta noite. E que a luz do Mestre Jesus possa estar com cada um de vós e seus familiares. Obrigado.